senhores telespectadores, tenho o maior prazer em os ver de novo nos horizontes da memória. Hoje vou-lhes falar de uma coisa que até podem achar que não é muito importante, porque é uma coisa pequena, mas não são as coisas maiores que são as mais importantes. Eu lembro-me na instrução primária, a gente tinha que aprender de cor os rios. Bom, alguns que são da minha idade ainda se lembram: Minho, Lima, Voga, Cávado, Ave, Douro. Eram os mais importantes, porque entre o Ave e o Douro corre um rio que teve uma importância decisiva para a modelação da paisagem humana e eu acho que até para o curso da história no norte do país. É o rio Lessa. Estão em frente do rio Lessa. Olha, isto agora, assim a esta hora da manhã, parece um pequeno paraíso lírico. Os senhores não imaginam o que isto é quando o sol aperta. Até há uma rivalidade, eu não digo que seja um campeonato, mas há uma rivalidade. Qual é o rio mais sujo que há em Portugal? É o Lessa, que pertence ao Porto, ou é o Trancão, que pertence a Lisboa? Quer um, quer outro, a gente não pode lá estar sem tapar o nariz. E também quer um, quer outro, há 100 anos, eram excelentes lugares de águas puras, onde vinham os pescadores. Também é verdade que um e outro estão agora a ser, enfim, a ser saneados, a ser purificados. Aqui fica esta proposta. Neste campeonato entre Norte e Sul, vamos ver quem se salva mais depressa. Se o Lessa, se o Trancão. Por agora, acho que estão empatados. Acho que estão empatados demais. Gostava de ver estas obras andar mais depressa. A importância histórica do rio Lessa, eu vou ali tentar subir a um castro romano que fica aqui mesmo a Cavaleiro do Rio, para lá vamos compreendê-la melhor. Estes muros que agora estão a ver são construções romanas feitas dentro do castro. Até ao cimo desta montanha há 3 muralhas, portanto, um castro pré-histórico que os romanos depois ocuparam. E devo dizer que daqui até ao curso do rio atual são 50 metros. 50 metros. Tenho junto de mim a planta atual. Ora bem, nós, neste momento, estamos aqui. Veio o rio junto de nós. Na época romana, tudo isto é um areal e é possível navegar até aos muros do castro. Tudo isto é mar ou areia. E depois o rio continuava. Este rio vai nascer em Passos de Ferreira, na Citânia de Sanfins. No meio do rio há o Castro do Padrão, quer dizer, o rio funciona, é uma espécie de medula da terra da Maia. São estas águas que tornam as terras extremamente férteis. Cria-se aqui muito gado, sobretudo gado vacum. E é com esse gado que se abastecem as frotas que passam para o sul. Isso vai fixando aqui populações, naturalmente, populações de agricultores, populações de mercadores, muitos judeus, e nascem assim 2 povoados, bem, que hoje são gêmeos,
mas que durante muito tempo foram populações rivais. Lessa, do lado norte do rio, e Matosinhos, do lado sul. Era o estuário do Lessa a alternativa à entrada no Rio Douro. O Rio Douro, que era perigosíssimo, evidentemente, no mau tempo. Os navios vinham aqui a Lessa até a Matosinhos. Vinham aqui a Matosinhos, a este estuário, que até era marcado no mar por uns rochedos. Havia uns rochedos abruptos, outro, muitos. A esses rochedos dava-se o nome de leixões. Um leixão era um perigo para a navegação. E foi assim que surgiu a ideia de, com uma forte muralha, unir vários leixões e, desse perigo constante, fazer um ancoradouro seguro. Nasceu assim o Porto de Leixões. Essa história do Porto de Leixões é uma história antiga. Já no tempo do rei Dom João V, e portanto, quer dizer, na primeira metade do século XVIII, há mais de 200 anos, já se falava nisso. Mas é claro, as coisas são difíceis, custava muito dinheiro, e só quando se deu aqui uma tragédia, em 1852, o vapor Porto, ao tentar entrar a Barra, foi atirado para as rochas e morreu quase toda a gente, e gente da alta, eram pessoas de grande prestígio na sociedade portuense. A isso se deve a emoção que a tragédia causou. Então, é claro, depois de acontecido o mal, agora lá se resignaram a fazer finalmente um porto de abrigo em Leixões. Só que o navio afundou-se em 1852, o primeiro plano estava pronto em 54, aí começam as discussões todas, é melhor aqui, não pode ser, não está bem, não sei o quê. Chega a 64, passam 10 anos. Em 10 anos muda o plano, faz outro plano de outra maneira, porque não sei o quê. Agora é que está bem, vai-se fazer, mas não há o dinheiro. Não há o dinheiro, chega a 74. A 74 já lá vão 20 anos. As obras não há maneira de começarem, porque entretanto tinham começado as estradas, os comboios, não sei o quê. Em suma, é no fim do século, já perto de 1890, que se começa a construir o Porto de Leixões. Ainda hoje lá estão as máquinas enormes, chamam-lhe os titãs, que pedra a pedra foram construindo uma muralha e roubando todo aquele grande espaço ao mar. Bom, mas era tarde e o porto não tardou a assorear, encher-se outra vez de areias, começaram as dragagens, aí resolvem, isso agora já no nosso século, 1936, 40, mais obras, metem o porto pela terra dentro, o que era o antigo leito poético do rio Lessa. Olhem, transformou-se nisto, é uma grande doca, uma doca dos anos 40, depois em 70 outra doca, depois mais outra doca, só que entretanto era tarde. Este era o grande porto para onde foram centenas de milhares de portugueses para o Brasil, e acabou a navegação para o Brasil. Este era o grande porto para onde vieram da África milhões de toneladas de algodão que alimentaram as indústrias do Val do Ave. Bom, e agora já não há colónias, já não há algodão, só continua a haver o Val do Ave. As coisas, muito tempo adiadas, acabam por chegar tarde demais. E na raiz desse adiamento está o egoísmo humano. É que as pessoas que já tinham lá os seus armazéns ali mesmo, no Rio Douro, em Miragaia, então os navios iam ficar agora aqui em Leixões, em vez de irem até lá onde eles tinham os seus armazéns. São sempre
os interesses instalados que impedem as soluções para os interesses do futuro. Durante muito tempo, este estuário do Lessa foi uma espécie de porta de saída dos portugueses que iam para o Brasil. Naturalmente, os portugueses chegavam lá e tinham saudades da sua terra. Quando havia dificuldades, eles encomendavam-se, era realmente ao Bom Jesus de Matosinhos. Eu acho que é muito importante este tema da ligação entre Matosinhos e o Brasil. Muitos senhores telespectadores provavelmente não sabem que o principal santuário barroco brasileiro se chama do Bom Jesus de Matosinhos. É o santuário de Congonhas do Campo. Foi lá que trabalhou anos e anos o Aleijadinho. O Aleijadinho era um escultor de origem portuguesa que foi perdendo, a certa altura já não tinha mãos, era com os cotos que agarrava o ferro e ia trabalhando nos rijos troncos de madeira as suas imagens, e todos sabem que hoje as imagens do Aleijadinho são património da humanidade. O que pouca gente lembra é que o Aleijadinho trabalhou a pensar aqui neste Bom Jesus da Foz do Lessa. Aqui também havia um santuário, o Santuário da Origem à Misericórdia. Eu estou justamente a falar-lhes no museu mantido pela Santa Casa da Misericórdia do Bom Jesus de Matosinhos. É um pequeno museu, mas acho que é um museu absolutamente inesquecível. Tudo isto são lembranças de milagres ou de promessas ao Bom Jesus. Eu acho estas cartas absolutamente deliciosas. Esta está escrita num papel finamente recortado. Só o papel é uma pequena maravilha. É claro, o papel diz isto. É um homem que vai para o Brasil, ele vai em 1867, e diz isto: oh meu Bom Jesus, eu só lá queria estar 10 anos, mas queria ganhar aí 10 contos por ano. 10 contos por ano, se me fizeres esse milagre, eu quando vier dou um continho para a tua festa. Um conto. Isto é mais tarde, em 1881, este homem é mais apressado. Se vós permitirdes que eu por todo este ano, ou em princípio do ano que vem, regresse à pátria com 10 contos de réis fortes, eu prometo mandar colocar um relógio novo, igual ao da Igreja de Lapa, e dar ainda 2 libras de esmola. Reparem, o especulador vinha com 10 contos fortes, dava 2 libras de esmola. Há muitas cartas de amor. Eles vão para o Brasil a sonhar com tudo, não é só com dinheiro, é também com um futuro feliz. Há uma carta aqui, esta que eu lhes vou ler, vejam. É de 1871. Se me permitires que eu lá case com uma rapariga virgem, de sangue como o meu, branca, bonita, prendada, que não tenha nenhum defeito, que em tudo seja perfeita, que seja de boa família, que tenha boa educação, que a sua beleza não desmereça e que seja mais nova que eu, aí uns 8 ou 12 anos. Eu não sei se o Bom Jesus lhe fez esse milagre, mas fez muitos outros. Aqui neste museu há imensos ex-votos. Olhem, vejam, aquele navio era uma corveta, a corveta Cabo da Boa Esperança, vinha da Bahia para Portugal.
Quando chegou à linha quer dizer, quando atravessava o Equador, apanhou a tempestade. Vejam como toda a gente se meteu num pequeno bote e salvaram-se, chegaram aqui, lá está o quadro na parede. Vale a pena vir a este museu para conhecer os grandes portugueses do Brasil. Olhem, está ali um quadro que mostra 5 ilustres figuras da sociedade brasileira. É curioso, 1, 2, 3, 4, acho que aquele quarto é o que se chamava Salgado Zenha. Salgado Zenha deve ter sido avô ou bisavô do meu prezado colega na advocacia, Dr. Salgado Zenha, que morreu há pouco tempo. E aqueles velhinhos, vêm aqueles velhinhos, é um casalinho de gente muito velha, pois durante a vida inteira mandavam aqui ao Senhor Jesus de Matosinhos um belo carro de bois, os melhores bois que tinham, carregado dos melhores produtos que a sua propriedade dava, e ofereciam não só ao Bom Jesus os produtos da propriedade, como o carro e os próprios bois. E foi com essas esmolas que se ergueu o templo. Eu penso que este santuário de Matosinhos está construído com 300 anos de piedade dos imigrantes, principalmente dos imigrantes. Gente aqui da Terra da Maia que vendia tudo quanto tinha para pagar uma passagem para o Brasil e de lá não se esquecia, ia mandando ano após ano o seu óbolo para o Bom Jesus de Matosinhos. Começou no século XVI, o que estão a ver, esta fachada atribuída ao Nasoni é do século XVIII, ainda lá há coisas do século XIX, mas vale a pena entrar, penetrar até à Capela Mor, que é um dos momentos mais altos do barroco português. Eu não conheço nada em talha tão belo como esta Capela Mor de Matosinhos. Estão em quadros, não são quadros pintados com pincéis, são quadros esculpidos na madeira, os grandes passos da Paixão do Senhor. Além, é a última ceia, de maneira original. Depois, o Senhor passa com os seus discípulos a última noite no Horto das Oliveiras. Depois vieram chamá-lo, lá está ele, perante o sumo sacerdote, que o deixou condenar. Ali é a flagelação, está a ser açoitado. Depois coroaram-no de espinhos. Ali é o exe homo, apresentaram-no ao povo, eis o rei dos judeus. Obrigaram-no a carregar a sua própria cruz. E veio a Verónica que enxuga as lágrimas sangrentas do Senhor. Enfim, Cristo é pregado ali brutalmente no madeiro. E tudo isso serve de introito à imagem célebre, à imagem que já então tinha muitos séculos de existência. A história desta imagem é de facto muito curiosa. Não há dúvida de que é uma escultura medieval. Os especialistas
dizem século XII, século XIII, sobre especialistas. Eu tenho aqui um livro do Dr. Joel Cleto, sobre o Senhor de Matosinhos, que ensina tudo o que se pode saber sobre o Senhor de Matosinhos, e que é um livro realmente muito bem feito. E cá vem a hipótese de que século XII, século XIII, bom, sem dúvida é uma coisa medieval, estava no mosteiro medieval, mosteiro de Boças, de lá veio para aqui. Agora, mais curiosa ainda que a história é a lenda, porque, e essa lenda está um bocado na origem do enorme sucesso da imagem. A lenda é nem mais nem menos que esta. Como sabem, Cristo foi crucificado e depois de expirar foram dois judeus, um era o Nicodemos e o outro José de Arimateia, e foram eles quem retirou o corpo do madeiro. O Nicodemos era um homem culto e aquilo impressionou-o muito. Matarem uma pessoa só porque ela prega a paz e a justiça e ousa dizer que todos os homens, por serem filhos de Deus, são irmãos entre si. O Nicodemos ficou muito, muito, muito emocionado com tudo aquilo. E até aqui estamos dentro da verdade, porque isto está referido nos Evangelhos. Mas é aqui que começa a lenda. Diz que o Nicodemos, que até era judeu, retirou-se e com aquela imagem patética de Cristo agonizante na cruz, passou o resto da vida, imaginem, a fazer o quê? Com, enfim, os seus instrumentos de carpinteiro, embora ele não fosse carpinteiro, ele era professor, era um intelectual, a fazer estátuas de Cristo em tamanho natural, exatamente como ele o tinha visto, e tentava dar à face exatamente aquela expressão de angústia e espanto com que o viu a expirar na cruz. Fez a primeira, mas achou que não ficou bem, deitou ao mar. Fez a segunda, deitou ao mar. Fez a terceira, deitou 4 imagens ao mar. Bom, e cada uma foi, uma está lá na Síria, porque tudo isto se passava na Ásia Menor. Uma está lá na Síria, outra foi dar à Itália, onde é muito venerada, outra entrou pela Galiza dentro, também não sei bem como, mas a melhor de todas, a que estava mais parecida, a primeira que ele fez, veio aqui, veio pelo Mediterrâneo fora, passou ao sul da Itália, navegou pelo Estreito de Gibraltar, veio por aí acima, passou diante de Lisboa e não quis entrar lá, mas veio aportar à foz do rio Lessa. Claro, os frades, quando ela foi encontrada por uma pobre mulher, levaram-na para o convento, por sinal que vinha sem um braço, mas 50 anos depois o braço também apareceu. Portanto, a imagem seria nem mais nem menos que o retrato do próprio Cristo, visto por alguém que o viu agonizar na cruz. Bom, como podem calcular, estas lendas não têm nenhum fundamento histórico. É claro que não é possível deitar 4 estátuas ao mar e elas navegarem, nada. Mas esta lenda, contada assim, emocionava muito os crentes. E havia uma outra razão, para isso é que eu queria chamar a atenção. É que hoje a festa do Bom Jesus de Matosinhos é exatamente no domingo do Espírito Santo. No domingo do Espírito Santo. Como sabem, as comunidades de judeus aceitaram sempre, mesmo depois da conversão, aceitaram as festas do Espírito Santo. E a Igreja transigiu, por exemplo, em Ponta Delgada, arranjaram também uma imagem de muita devoção, o Senhor Santo Cristo, e em todos os Açores
há as duas devoções que se embatem, o Divino Espírito Santo e o Senhor Santo Cristo. Aqui, a imagem do bom Jesus conseguiu substituir completamente a festa do Espírito Santo, cujos dias hoje ocupa. Mas penso que essa convergência, o culto do Espírito Santo, com o culto cristão exacerbado pela pregação dos dominicanos da imagem de Cristo na cruz, que fez a extraordinária difusão mundial deste Senhor Jesus de Matosinhos.